Uhum. E, doutor, essa doença, ela tem grau, tipo grau 1, grau 2, como que é? Na realidade, o vitiligo, a tendência, a partir do momento em que ele aparece, ele surge, principalmente nas articulações, perto dos olhos, né, perto dos órgãos genitais, a tendência, se não houver tratamento, é se alastrar pelo corpo, né? Então, a tendência é agravar. Existem casos, inclusive, de reversão sem nenhum tratamento. Existem casos, né? Por exemplo, quando às vezes é disparado o gatilho pelo estado emocional e o paciente volta a um estado emocional tranquilo, né? Existem casos de reversão sem medicamento, sem nenhuma terapia. Porque o Michael Jackson, ele tinha essa doença, né? E dele, o que aconteceu? Ele não cuidou, aí começou a atingir o corpo inteiro, porque ele era negro e ficou branco. Nós podemos dizer que o Michael Jackson teve a opção, né, de se aproveitar, vamos dizer assim, do vitiligo, se é que se pode classificar assim, né? E teve a opção de ficar com o corpo totalmente branco. Mas ele era um portador de vitiligo. Agora, é importante a gente dizer que existem terapias, né? Hoje nós temos terapias, várias terapias de tratamento para o vitiligo. Existem terapias de laser, de banho ultravioleta, acompanhado com alguns outros medicamentos. Existe um medicamento fitoterápico genuinamente brasileiro, que é único no mundo, que é extraído de uma planta que é do Cerrado brasileiro, que é a Brosmum gaudichaudi, que comumente conhecida como mama-cadela. Não existe em nenhum outro lugar do mundo essa planta, só no Brasil, só no Cerrado brasileiro. E dela são extraídos princípios ativos que fabricam um medicamento específico para vitiligo, com indicação específica e que tem um grau de eficácia muito bom. Esse laboratório fica em Goiânia, que é a Sauad Farmacêutica, né? E nós temos aí, vamos dizer, podemos nos sentir orgulhosos, né, de termos um único medicamento fitoterápico no mundo para tratamento dessa doença, que é uma doença que atinge, em média, pelas estatísticas, no mínimo em torno de 1,5% a 2% da população mundial. José Carlos, e o sol? O sol, ele é benéfico para quem tem o vitiligo ou ele pode fazer com que a pessoa corra algum risco? Porque eu conheço pessoas que faziam o tratamento e foi determinado que se tomasse sol 10 minutos bem cedo, antes das 8 horas da manhã, e depois 10 minutos depois das 4h30 da tarde. Mas a pessoa se excedeu um pouquinho nesse horário e teve queimaduras de 1º e 2º grau. Foi internada, quase perdeu, quase teve que amputar o pé por conta disso. Porque a pele é mais sensível, né? Com toda certeza. Mas é necessário tomar sol ou não? É necessário, porque a fotossensibilização, ela acontece através de você receber irradiação solar, raios ultravioleta, né? E é importante o sol, mas o sol moderadamente, principalmente o sol da manhã, no máximo até às 10 horas da manhã. Agora, nós não podemos esquecer que o primeiro protetor solar que nós temos, que é o nosso protetor solar natural, é a melanina. Se eu tenho uma discromia da pele, ou seja, eu tenho uma falta de melanina na pele, como no caso do vitiligo, já não tem proteção. Eu já não tenho proteção naquelas áreas. Então, o uso de um protetor solar é muito importante para quem tem vitiligo, porque a exposição solar com falta de proteção pode causar alguns outros males, como é a queimadura. Agora, todas as terapias que a gente conhece, que a gente acompanha através da nossa indústria, elas recomendam, inclusive os médicos recomendam em qualquer terapia, que seja tomado sol 5, 10, 15 minutos, o sol da manhã principalmente, porque é importante para que isso ative o melanócito, para que o melanócito volte a produzir melanina e cubra aquelas áreas que estão com a discromia, ou seja, estão atacadas pelo vitiligo. E doutor, o vitiligo, existe algum desconforto? Sei lá, alguma ardência, não sei, principalmente ele que tem aqui na região perto dos olhos, existe algum desconforto ou não? Ou você nem sente nada? Não sente nada. Coisa? Não sente nada. Ele é uma doença que não arde, não dói, não coça, não descama a pele, nada. O único desconforto que eu gostaria de frisar bem, é o desconforto da discriminação, né? Esse eu acho que é o maior desconforto. É o único desconforto do portador de vitiligo, é a discriminação pela falta de esclarecimento a respeito dessa doença, desse mal, né, que provavelmente atinge aí milhões de brasileiros, milhões de pessoas no mundo,
e eu me refiro muito às crianças, né? Porque eu acho que é muito difícil para uma criança ser discriminada desde a idade escolar. E é muito importante a gente dizer, olha, existem terapias, existem resultados positivos, há possibilidade de reversão, como é o caso aqui que nós estamos vendo do Luiz. E o Luiz, ele vai voltar com a pele dele natural ou ele vai ficar com esse tom rosado mesmo? Então, esse tom rosado é o início da repigmentação da pele. Ah, entendi. Mas ele depois, conforme o tratamento, ele vai voltar como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Volta naturalmente à coloração natural da pele. A Ana Luísa fez uma pergunta, ela é de Curitiba, mas eu vou fazer a pergunta para você, porque ela pergunta se existe algum desconforto durante o tratamento. Se o tratamento é difícil para ser seguido, porque teve um momento que você disse que foi muito rigoroso para segui-lo. Isso. É mais difícil? O que tem de mais difícil nesse tratamento? Olha, acho que o principal no tratamento do vitiligo é que o paciente, a pessoa que tem vitiligo, ela tenha uma grande persistência, disciplina no tratamento. Eu acho que isso é fundamental. Se a pessoa, a gente vê muitas vezes ou ouve pessoas com vitiligo comentando, olha, eu fiz o tratamento durante 30 dias ou 60 dias e eu não obtive melhora. O tratamento do vitiligo, pelo que eu pude ver e com experiência própria, é um tratamento muito prolongado, muito longo. É claro que tem uma variação de pessoa para pessoa, de vitiligo para vitiligo, que existem alguns tipos de vitiligos. Mas se a pessoa não tiver persistência, não tiver força de vontade, disciplina, e tratar durante um bom tempo. O meu tratamento, por exemplo, já acontece perto de um ano e pouco. Então, a pessoa não vai ter bons resultados. Agora, com relação a incômodo, ardência, coceira, não há nada disso. E você toma remédio, passa pomada, toma sol, o que mais? Com relação a tomar sol, eu preciso ter um grande cuidado. É claro, o José Carlos disse que é importante para estimular os melanócitos. Então, eu tenho que dosar bastante não ultrapassar o limite entre estimular os melanócitos e causar algum dano, porque eu acho que seria interessante eu citar o surgimento do vitiligo, do meu vitiligo, foi no final de 2008 com uma pequena mancha na testa após um período de exposição ao sol. Não foi essa a causa, mas foi o gatilho. E depois, algumas semanas após, como eu gosto de pescar, eu fui pescar no final do ano, tive uma exposição muito grande ao sol e surgiram outras manchas. Então, o paciente tem que se submeter ao sol para que tenha a repigmentação estimulada, mas precisa fazer uso de fotoprotetores, ter um cuidado para que a coisa não ultrapasse o limite sadio. Ô, doutor, o Luiz vai ter que fazer esse tratamento para o resto da vida ou tem depois para um tempo? Ou ele vai ter que sempre... Existe algum tipo de exame de sangue que constata que ele está ainda com essa doença ou não? Não existe? Ou... Como que é? Normalmente, os dermatologistas, a constatação, o diagnóstico é visual. Né? É visual. O vitiligo é muito característico visualmente. Né? Agora, o tratamento, nós temos, no caso do medicamento à base de mama-cadela, a gente tem acompanhado e o tratamento ele tem durado, em média, de 12 a 18 meses. Né? Existem casos de resposta mais rápida, existem casos de resposta... Nós temos depoimento de mães que o filho, com 30 dias tomando o medicamento, já teve um início de resposta. Então, existem respostas mais rápidas, mas em média de 12 a 18 meses. E após, vamos dizer, a reversão, após o resultado positivo completo, né, não há necessidade de continuidade do tratamento. A gente tem verificado que cerca de 20% dos casos pode haver uma reincidência depois de alguns anos. E que nesses casos de reincidência, o retorno ao tratamento dá um resultado positivo novamente. Então, a gente tem uma chance, vamos dizer, de resposta positiva, um resultado de eficácia muito bom. Eu considero muito bom o resultado de eficácia do medicamento brasileiro. Doutor, o Roger está perguntando se pessoas que têm a doença podem fazer tatuagens. Olha, a tatuagem ela é uma agressão à pele, né? Todo mundo sabe disso. A tatuagem é uma agressão à pele. E você agredir uma pele que já está desprovida de uma proteção natural, pelo menos não é aconselhável, né? Eu não aconselharia ninguém a fazer tatuagem. A sensibilidade é maior. Sensível à pele. Você não tem ali a proteção da evitar melhor, né? Evitar melhor, né? E a Marcela está dizendo o seguinte, que ela tem vitiligo há 7 anos, mas é só uma manchinha na testa.
E ela pergunta se ainda, depois de tanto tempo, existe risco de se alastrar pelo corpo. O risco sempre existe. Se a pessoa é portadora do vitiligo, o risco de agravamento, ele existe. A gente não pode dizer que não existe, ele existe, porque a pessoa tem o vitiligo. Então, pode estar estacionado, como pode, por um motivo qualquer, haver o disparo desse gatilho, né? E ele se alastrar, começar a se alastrar. Então, o ideal é que ela procure o tratamento? O ideal é ela procure um dermatologista, né? E o dermatologista diagnostique e indique qual é a melhor terapia no caso dela. A orientação é sempre essa. Procure um médico, procure o diagnóstico, procure orientação médica, sempre. Existem várias terapias? Existem. Quem é a melhor pessoa para indicar a melhor terapia? É o médico. Entendi. Tem mais perguntas? E a doença pode reaparecer? É o Júlio que pergunta se existe a cura total ou se a doença pode reaparecer. Existem diversos casos de reversão total, né, de resultado positivo com reversão total. E existem casos que a doença, depois de alguns anos, reaparece. E que, no caso do tratamento com o medicamento fitoterápico, o paciente retornando ao tratamento, há reversão novamente. Né? Isso, então, existe caso de reincidência. José Carlos, muito obrigada pelas suas informações. Deixa um contato para quem quiser saber mais, para quem busca por um tratamento. Aqui eu recomendaria o site da Sauad Farmacêutica, que é a empresa brasileira responsável pelo medicamento fitoterápico, é o www.sauad.com.br. Ali se obtém todas as informações a respeito do vitiligo, as terapias existentes. Mas oriento novamente, procure sempre o seu médico. Importantíssimo. Luiz Antônio, muito obrigado pela sua participação também, tá? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Luiz. Nós que agradecemos.